Quando a gente fala do regime de governança orçamentária, esse é um conceito que vem sendo desenvolvido por alguns pesquisadores vinculados ao IPEA há alguns anos, e o que ele tenta tratar é a forma como as contas públicas são organizadas. Atualmente, eles falam que nós estaríamos num quinto regime de governança orçamentária. Esse quinto regime, ele é imposto, sobretudo a partir da emenda constitucional 95, que a gente conhece como a lei do teto de gasto. O que acontece? Desde 99, quando houve a implementação do regime de metas de inflação, a Constituição de 88 começou a ser ameaçada, dada a estrutura da governança orçamentária que veio sendo implementada. Então a gente vive um momento de bastante instabilidade, sendo que desde 88 a gente já está no quarto regime de governança orçamentária. Isso porque há uma grande dissociação entre o que é a lei de responsabilidade fiscal, o regime de metas de inflação, o que foi a reforma do aparelho de Estado no governo Fernando Henrique, e o que a gente definiu como sociedade brasileira enquanto direitos e deveres de cidadãos brasileiros lá na Constituição de 88. Isso cria essa instabilidade no regimento de governança orçamentária. Quando nós falamos na participação da educação superior dentro dos PPAs, na verdade a gente não está falando do orçamento como um todo, a gente está falando de um orçamento já bem ajustado, certo? A gente pegou só os programas finalísticos, ou seja, aqueles que dão cargo do Executivo Federal. Dentro dos programas finalísticos nós retiramos a Previdência Social e retiramos o Bolsa Família, para então selecionar os programas que restaram. Isso de um orçamento de programas finalísticos de 7,3 bilhões, se eu não me engano, sobraram 2,6 bilhões. Então, quando a gente estava falando em antigamente, né, no PPA de 2016 serem 3, tantos por cento, o que a gente estava falando é dentro desses 2,6 bilhões. Atualmente, essa participação veio caindo. Caiu no PPA organizado pelo governo Bolsonaro, caiu novamente no PPA organizado pelo governo Lula. Isso acontece muito por conta das leis que foram sendo impostas desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem comprimindo o orçamento da República em detrimento de outros gastos. Portanto, a educação superior, se a gente pega dentro desses 20 programas, perdeu para a área de combate de mudanças climáticas, perdeu para a educação básica e perdeu para o SUS. Ou seja, não imagino que são setores que nós, da educação superior, devemos concorrer com esses recursos. A grande questão é que, como o orçamento vem ficando cada vez menor, alguns setores têm que necessariamente perder para as despesas obrigatórias crescerem. É por isso que o que mais cresce é justamente os gastos com o SUS, dado que a União deve gastar 15% da RCL, e os gastos com a educação básica, que também estão vinculados aos mínimos constitucionais. A tendência é que, mantida a regra fiscal atual do arcabouço, que é simplesmente uma emenda da lei do teto de gastos, os outros programas todos tendem a diminuir ainda mais. Quando a gente fala que essa disputa não é a nossa disputa, ou seja, nós não devemos disputar com a educação básica, é porque quando a gente sai do orçamento primário, e essa análise com esses percentuais está restrita ao orçamento primário, e a gente vai para o orçamento financeiro, ou seja, o orçamento de capital, a gente descobre alguns elementos muito importantes. Por exemplo, hoje a gente tem uma das taxas reais de juros mais altas do mundo, né? A gente paga 10% de juro real. Cada 1 ponto percentual na taxa de juros representa 50 bilhões de reais do orçamento público. Só para se ter uma ideia, portanto, 1 ponto percentual da taxa de juros custa mais do que toda a educação superior. Por isso que, para equilibrar o orçamento, a gente precisa, primeiro, debater com a sociedade o que é a nossa atual taxa de juros e como isso é consequência de todas as reformas, na verdade, as contra-reformas que foram feitas desde a década de 90, e, portanto, fazer um programa no qual a gente não precise disputar recurso com a saúde, com a educação básica, mas que a gente possa, a partir de uma análise criteriosa do que são as leis e de uma mudança nesse conjunto de normas fiscais, recolocar o gasto como educação superior como um dos gastos prioritários do governo, que é isso que vem se perdendo, pelo menos desde 2016. Quando a gente abre o orçamento destinados a universidades, a gente tem visualizado um problema muito grande. E o principal desses problemas é a queda nos recursos destinados via RP2. RP2 é o resultado primário de número 2, que são as despesas discricionárias das universidades. Essas despesas discricionárias,
Na LOA de 2026 estão em torno de 7,3 bilhões. Desses 7,3 bilhões, 7 bilhões vão ser destinados ao custeio. O que é o custeio das universidades públicas hoje? O custeio das universidades públicas é o gasto com os trabalhadores terceirizados, que mantém nossas universidades limpas, seguras, com serviços de portaria, água, luz, telefone e todas essas contas que aparecem no orçamento como discricionárias, mas que na verdade para as universidades são obrigatórias. E portanto só sobram 300 milhões de verba para investimento. E o que seriam esses 300 milhões para verba de investimento? É repor computadores, é repor a estrutura que começa a ser danificada pelo tempo e um longo etc. O que acontece é que esses 300 milhões são distribuídos para as reitorias. Entretanto, os recursos têm cada vez mais chegado, e só no ano passado foram, por exemplo, 600 milhões via emendas parlamentares, de forma que esse orçamento não chega para o conjunto das universidades. E não chega também de forma direta, de forma orgânica e de forma constante. Além, portanto, das emendas parlamentares, durante a nossa greve de 2024 foi anunciado o PAC. O PAC também não vem para que as reitorias gastem, eles vêm imposto do governo para as universidades federais. Isso é um grande risco para a nossa autonomia. Se nós pegarmos o gasto de investimento em 2025 e 2026, os gastos discricionários, ou seja, que as reitorias em seu conjunto das 69 universidades puderam fazer, a gente está falando só de 37,5% do orçamento de investimentos. Ou seja, menos da metade é disposto pelas reitorias. A maioria vem de governos ou de parlamentares. Portanto, dado que a conjuntura não nos é das mais favoráveis, a gente está completamente refém para a manutenção da estrutura das nossas universidades, do parlamento e do governo de plantão, o que é completamente inadmissível e muito perigoso para nossas universidades. Na greve de 2024, o Antissindicato Nacional teve uma preocupação muito grande em colocar os problemas não apenas do ponto de vista corporativo da categoria, do ponto de vista salarial, mas também do ponto de vista das estruturas das nossas universidades e do orçamento das nossas universidades. Infelizmente, boa parte das promessas do governo de recomposição orçamentária não vieram. E o que a gente tem visto é que mesmo os recursos que foram prometidos via PAC ainda não foram executados nesse ano. Estavam projetados para esse ano pouco mais de R$500 bilhão e foram executados até agora, e nós já estamos em novembro, mais ou menos R$400 milhões. Nesse sentido, o que nós precisamos é, de alguma maneira, vincular e demonstrar para a sociedade e também para o governo, para os parlamentares, que não é possível que a RP2, que são nossas verbas discricionárias de custeio, continuem sendo assim tratadas como verbas discricionárias, justamente porque elas não são discricionárias, elas são obrigatórias, porque as universidades não funcionam sem limpeza, as universidades não funcionam sem segurança, não funcionam sem as portarias, e não funcionam sem água, não funcionam sem luz e esse longo etc. Nesse sentido, é extremamente importante que nós possamos, de alguma maneira, colocar alguma regra dentro do orçamento que as despesas discricionárias de custeio sejam reajustadas anualmente, de acordo pelo menos com o índice inflacionário. Só para a gente ter um exemplo, essas despesas de custeio, eu acredito que todos os trabalhadores de universidades percebem isso, elas eram de mais ou menos 11 bilhões lá em 2015 e hoje elas são de apenas 7 bilhões. Então, nesse sentido, é explicar para a sociedade, explicar para os governos que nós precisamos que essa verba seja garantida. A Andifes fala que essa verba deveria girar em torno de 9,5 ou 10 bilhões de reais. Hoje ela está em torno de 7, ou seja, nós estamos com um déficit da estrutura que já é conservadora solicitada pela Andifes de mais ou menos 2,5 bilhões de reais. A compressão do orçamento das universidades ela se insere nesse plano maior, que são as modificações na governança orçamentária que a gente vem experimentando desde 2000 com as contrarreformas do Estado brasileiro, mas ela também se insere no que me parece ser uma falta de priorização do ensino superior, né? Nós vimos diversas declarações do atual ministro da Educação dizendo que a preocupação principal desse governo é a educação básica. E não é um problema o governo se preocupar com a educação básica, é inclusive muito importante. A questão é que o que a gente vê com o desprezo que as universidades federais vêm sofrendo é também no mesmo momento em que a população brasileira, através da lei de cotas, tanto para estudantes do ensino público quanto para pessoas negras e negros, entraram na universidade. No momento que essas pessoas entraram na universidade, que portanto a universidade pública brasileira começou a ter cada vez mais a cara do povo brasileiro, é o momento em que ela vem sofrendo seus piores momentos orçamentários.